O Excel, com as suas mais de 300 funções, apresenta uma categoria de funções para bancos de dados. Essas funções nos permitem fazer somatórios, contagens, extrair médias e também descobrir valores máximos, dentre outras. Por exemplo, nessa tabela daqui, nós temos vários vendedores que concluíram vendas ao longo dessas regiões. O que nós mostraremos nesta aula é como o usuário pode escolher um vendedor e também escolher uma região e rapidamente ele obter o total de vendas que esse vendedor fez, em média nessa região, quanto que ele vendeu, qual foi a sua maior venda e quantas viagens ele precisou fazer naquela região. Estes valores daqui, eles foram extraídos a partir dessa tabela. Por exemplo, se eu chegar aqui na coluna de vendedor, filtrar o vendedor Aldo, e na coluna de região, filtrar a região centro, veja que ele viajou 2 vezes até o centro, sua maior venda foi 128 mil e o total que ele vendeu foi 151.970, com a média de quase 76 mil. Estes valores daqui nós iremos encontrar utilizando as funções de banco de dados BD Soma, BD Média, BD Max e BD Contar. Eu vou retirar o filtro que eu havia colocado e a seguir eu vou para a aba Resumos Estatísticos para concluir o total de vendas. Portanto, para esse exemplo aqui, eu vou supor que alguém escolheu o vendedor alto e a região de centro. O total de vendas que desejamos, ele será a soma desses totais aqui, toda vez que o vendedor for Aldo e a região for centro. Para realizar essa operação, eu volto à aba Estatísticas e clico no botão FX. Seleciono a função BDSoma. A função BDSoma, assim como as demais que iremos logo a seguir ver, tem sempre essas 3 caixas aqui. Essa primeira caixa Banco Dados é a nossa tabela contendo todas as informações que precisamos. A seguir, a caixa Campo, ela serve para que você indique através de uma digitação o número referente à coluna que você deseja somar. Aqui você não coloca coluna A, B, C, não. Aqui você coloca o número 1, se você achar que aquela primeira coluna, a coluna A, é a que você deseja somar. Vamos ver então como faríamos isso. Essa aqui é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Queremos então fazer a soma da 7ª coluna. Para fazer a soma da 7ª coluna, teremos que atribuir critérios, formas de filtrar os dados, como a gente fez ainda há pouco, para que você possa ver o somatório. A área de filtro é essa daqui, onde o usuário trabalha, seleciona o que deseja. Portanto, BD Soma, você vai na tabela que vai da coluna A até a coluna G e vai realizar a soma da 7ª coluna, que é de total, e irá fazer a soma desde que o vendedor seja Aldo e a região seja centro. Aqui está o resultado. É assim que faremos a BD Soma. Quase que da mesma forma, vamos ver a média de vendas, que também será um somatório de totais, só que dividido pela quantidade de vendas que o Aldo teve na região centro. Então, para fazer essa operação, eu volto no FX e procuro pela função BD Média. A BD Média é muito parecida com a BD Soma. Note que, mais uma vez, os 3 campos estão aqui e a forma de preenchimento também será a mesma. Em banco de dados, eu volto à aba de vendas, seleciono da coluna A até a coluna G. O campo onde nós iremos extrair a média continua sendo o 7º, lembra? Total corresponde à 7ª coluna. E os critérios também serão os mesmos. Ao dar OK, o valor de quase 76 mil é a média dele. Maior venda. Vamos lá, botão FX,
procuraremos pela função BDMax. A função BDMax tem como finalidade extrair o maior valor diante de condições. Em banco dados, selecionamos da coluna A até a coluna G. O campo é o 7º campo e os critérios ainda são os mesmos. Portanto, até aqui, esse Aldo, ele conseguiu vender 151.970. A maior venda dele foi 128 mil, desses 151. Quantas vezes o Aldo teve que ir até o centro para poder fazer essas vendas? Para isso, nós temos uma outra função de banco de dados aqui, que se chama BD-Contar. BD-Contar conta elementos diante de condições. Da mesma forma como realizamos as outras 3 funções, banco dados é a nossa tabela, o campo que iremos contar é o 7º e os critérios são esses aqui já vistos. Portanto, agora nós temos aqui uma visão do Aldo no centro. Se nós apagarmos a palavra centro, nós temos então o total que o Aldo vendeu, não importa em que região, sua média, sua maior venda e quantas viagens fez. Se eu colocar aqui a região Sudeste, troco valores. Se eu apago o vendedor, visualizo apenas a região. Se eu apago também a região, eu tenho uma visão geral da minha equipe, o quanto ela vendeu, quantas vezes viajou, enfim, os dados que acabamos de criar. Essas são as funções de bancos de dados.